sobre os 10 mandamentos. Você acha que a gente pode deixar de guardar algum? Não, porque a Bíblia é a resposta de Deus, né? A gente tem a gente tem dúvidas, a gente lê a Bíblia para entender. Então não devemos deixar de guardar nenhum. Não, não pode. Porque senão não seriam 10 mandamentos, seriam 9, 8 e assim por diante. Não, na verdade a gente não pode, né, deixar de obedecer nenhum mandamento que Jesus deixou pra gente como conselhos, na verdade, né, para seguir uma vida plena. Então, é importante a gente seguir os 10 mandamentos. Não, eu creio na palavra de Deus e eu creio que os 10 mandamentos precisamos guardar os 10, pois está na palavra de Deus que os 10 mandamentos precisam ser guardados e cumpridos conforme a palavra de Deus. Como você está? Tudo bem? Que alegria saber que você está conosco mais uma vez. Bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Partida, esse programa que propõe uma roda de conversa a respeito de assuntos muito importantes, intrigantes da Palavra de Deus, a Bíblia. Você viu aí que o pessoal tem opiniões diversas a respeito do tema de hoje, a lei de Deus. Tem gente que diz assim, não, a lei é algo do passado, é algo que estava associado ao povo judeu, do Antigo Testamento. Não precisa ser observada hoje. Já tem gente que diz, não, a lei de Deus é importante, ela precisa ser observada mesmo em dias atuais. Qual é a sua opinião a respeito disso? Lógico, você pode interagir conosco e fazer parte dessa conversa. Entre no nosso Instagram, mande mensagem, comente ali qual é a sua opinião, coloque a sua dúvida, vai ser um prazer interagir com você. Agora a gente vai lá para o estúdio, ali no auditório da Igreja Central de Curitiba, você já conhece, mas antes de irmos ali para o bate-papo, eu gostaria de te convidar a orarmos juntos, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque estamos juntos nesse momento para estudarmos a Tua Palavra. Então pedimos que sobre este tema tão importante, o Senhor venha nos auxiliar para que a gente entenda e, sobretudo, a gente consiga praticar aquilo que a gente entender, aquilo que a gente aprender. Por favor, nos ajuda, nos oriente, nos conduza nesse estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, que está acordando agora, com aquela preguicinha no sofá. Está começando aqui o nosso programa Ponto de Partida, o nosso momento de estudo da Bíblia na TV. Se você já acompanha o programa, nós queremos agradecer a você pela sua companhia, lembrar você de pegar a sua Bíblia para acompanhar os textos que serão lidos aqui, porque esse hábito é muito importante para que você possa crescer na compreensão do assunto e ter mais facilidade também na hora de entender os temas que serão explanados aqui. E para você que está chegando hoje pela primeira vez, que alegria ter você como parte desse programa também. Olha só, você pode assistir os programas anteriores nesse endereço do YouTube que está aparecendo aí embaixo da sua tela. Dá para recapitular, dá para enviar para os amigos também. Fique à vontade, o programa é seu, é meu, é nosso. E hoje, gente, o tema está muito interessante. Nós vamos falar sobre a lei de Deus. Sabe, muito antes das leis que existem para reger a nossa sociedade, já existia ali um código de conduta na Bíblia. E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Eu quero cumprimentar aqui os nossos convidados, pastor Marcos de Oliveira Júnior. Seja muito bem-vindo, é sempre uma satisfação ter o senhor participando aqui com a gente. Muito bom estar aqui, Jordana, muito bom estar com você que está aí nos assistindo, não sei se na sua casa, no seu trabalho. Eu creio que esse é um momento muito especial e o tema de hoje promete. Então, fique atento, pegue a sua Bíblia e vamos participar juntos. E para nos ajudar também com esse tema, nós temos aqui o pastor Roberto Roéfero. Pastor, seja muito bem-vindo, que Deus te use poderosamente aí para trazer a explicação desse tema que é um tanto complexo também, né? É verdade, Jordana. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Que Deus possa nos abençoar e abençoar você que está aí assistindo com a gente, está no seu quarto, está na sua sala assistindo. Que Deus possa te abençoar. É isso aí. E olha só, a Bíblia, ela menciona algumas leis. Para a gente começar entendendo aqui, principalmente para situar você que está em casa, eu gostaria que vocês explicassem para a gente que leis são essas das quais a gente vai estar falando hoje. Que leis são essas que a Bíblia menciona? Tem mais de uma, inclusive? Tem várias, Jordana. Eu vou mencionar a primeira, que são leis muito importantes que foram dadas para o povo de Israel. Por exemplo, as leis de saúde.
Nós encontramos muitas leis de saúde nos primeiros 5 livros da Bíblia. A gente percebe, por exemplo, em Levíticos capítulo 11, ali leis que falavam sobre que tipos de alimentos eles deveriam comer, no caso das carnes, isso repete em Deuteronômio 14. A gente encontra leis sanitárias, né? Eles viveram muito tempo no deserto e eles tinham algumas regrinhas, como por exemplo usar uma pazinha, né? Para que pudessem, né, de alguma maneira ser útil ali no deserto. Então, várias leis. E eu creio que essas leis elas serviram para proteger o povo de Deus. Eu menciono uma delas, as leis de saúde. Olha, que interessante. Então, realmente está propondo ali várias situações diferentes ali. Eu pensava, pastor, que as leis fossem alguma coisa apenas para o povo judeu. Mas não é assim, né, pastor Roéfer? O que mais a Bíblia fala sobre leis? Na verdade, tem mais leis além dessas leis de saúde. Nós temos aqui no livro de Êxodo, por exemplo, a partir do capítulo 20, nós temos as leis que Israel tinha, que era a Constituição de Israel. Eram as leis do país que Deus iria estabelecer ali com o povo de Israel. Deus mesmo deu aquelas leis para eles através de Moisés. Então, é claro que as leis que eram da Constituição de Israel, hoje a gente não usa mais, não é? Pra gente hoje, né? Claro que a base dessas leis nós usamos muito ainda hoje. Então, por exemplo, tem aqui leis sobre propriedade, de negociações, quando alguém fazia um negócio com o outro, se fosse desonesto, deveria devolver aquilo que foi feito. Tinha uma lei interessante, se você construísse uma casa, por exemplo, e não colocasse ali uma varanda, e essa varanda tivesse uma proteção, e alguém caísse, você pagava por aquilo também. Então, essas leis, muitas delas, hoje nós até usamos, mas nós temos a nossa própria Constituição. Então, essas leis nós não usamos mais. E nós temos as leis que estão principalmente no livro de Levítico, a partir do capítulo 1, até o capítulo 7 aproximadamente, são as leis que falam sobre como eram as cerimônias que eram feitas lá no santuário e posteriormente no templo de Israel. Então é claro que essas leis, elas duraram até Jesus, porque quando Cristo morre, o véu se rasga de alto a baixo e o santuário aqui da terra deixa de ser o centro onde Deus trata o problema do pecado. Agora Deus trata... Ou seja, essas são as leis cerimoniais. Isso. Que praticamente, a gente pode dizer, se cumpriram ali em Jesus e por isso que nós não observamos mais. É isso, pastor? Assim, não é que elas se cumpriram em Jesus, é que elas apontavam para Jesus. Certo. Então, quando Jesus vem e Jesus se torna ali o Cordeiro Pascal, Jesus se torna agora o sumo sacerdote, todas aquelas regras que eram para que eles pudessem adorar no santuário. Então, por exemplo, se uma pessoa tivesse um sangramento, ela não poderia ter o santuário, porque a pessoa era considerada impura se ela tivesse tido qualquer tipo de sangramento. Essas leis, claro que elas não servem mais para hoje, para nós. Por quê? Porque nós não temos mais um santuário aqui, o santuário que nós vamos até lá para adorar. Então, essas leis não têm mais necessidade para nós. Interessante. É por isso, talvez, que algumas pessoas coloquem a questão de que as leis foram abolidas? Na realidade, Jordana, a lei e a graça se complementam. Olha o que nós lemos em Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bem, isso não significa que a lei não tem o seu papel, não tem a sua função. Nós somos salvos pela graça, não é? Pela fé em Cristo Jesus, mas Jesus falou sobre a lei em Mateus 5,17 o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. E alguém pode ficar confuso, tá? Mas vem cá, salvação é pela graça ou é pela lei? Na realidade, as duas andam juntas. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem em pleno conhecimento do pecado. Então, a lei ela faz o papel do espelho. Se eu me sujar de qualquer tipo de sujeira, uma graxa, por exemplo, e eu pegar o espelho e esfregar no meu rosto, não vai limpar. Então, isso seria legalismo. Então, mas não significa que a lei não tem o seu papel. A lei, ela mostra a necessidade de eu buscar um salvador. Ela mostra se eu sou uma pessoa que, de repente, falho em um dos mandamentos da lei, não honro meu pai e minha mãe, por exemplo, não é? Ou, de repente, cobiço algo do meu irmão. Ela vai mostrar o erro que está em mim. E isso vai mostrar a minha necessidade de buscar ajuda. E essa ajuda é Cristo Jesus. Então, veja que é como um quebra-cabeça. A lei, ela se encaixa dentro da graça. Não dá para separar graça sem lei e lei sem graça.
Olha que interessante, né? Mas esse aspecto aí que o senhor abordou, pastor, vamos ver se eu entendi direitinho, se o pessoal de casa também entendeu direitinho. Isso significa que não é o bastante eu ter apenas fé para me salvar? Olha o que diz Romanos capítulo 3, ainda no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, diz Paulo, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, a lei confirma, não é? O plano da salvação estabelecido na graça de Deus e vice-versa. Então, não tem como eu anular a lei pela fé. Não tem como, ela tem o seu papel, só que ela não salva. Quem salva é Jesus. E o grande problema que Jesus combateu quando ele esteve aqui foi que os judeus faziam da lei um meio de salvação. E na realidade não é isso. Quem salva foi Jesus Cristo. Só que a lei foi dada por Deus, pelo próprio Jesus, e a gente vê isso em Êxodo capítulo 31, que foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Significa que ela é perpétua e vai durar para sempre. Olha que bacana, pastor Roéfero. A gente vê aqui várias citações que o pastor Marcos trouxe do próprio Jesus, de Paulo, por exemplo, sobre essa questão da lei. Mas como é que a gente pode entender isso no aspecto da vida cristã? Deus espera realmente uma atitude diferente nossa, uma transformação? Como é que isso funciona? Jesus fala bastante da lei, né? Para Jesus a lei é uma parte importante. Pastor Marcos já citou, por exemplo, Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que ele não veio abolir a lei, ele veio para cumprir a lei, para fazer a lei efetiva. Ele diz que até que os céus e a terra passem, nem o i ou um j jamais se tiraria da lei até que tudo passasse. A gente pode encontrar também lá no livro de João, Jesus falando da lei mais um pouco. João aqui no capítulo 14, o versículo 15 de João diz assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, peraí, pastor, o senhor complicou a minha vida aqui, quem sabe complicou a vida de quem está nos assistindo em casa. Isso quer dizer que se eu não guardo os mandamentos de Deus, eu não amo a Deus? É isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Eu vou te ajudar, Jordana, vou ajudar quem está em casa também. Eu vou inverter a sua pergunta. O correto seria, se eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos. Por exemplo, o que um esposo faz para uma esposa, o que uma esposa faz para um esposo, nem sempre é o que eles querem. Eu estava escutando a história agora há pouco de um colega que está se mudando e as dificuldades que tem, mas a esposa quer se mudar. A esposa vai se sentir melhor na outra casa e ele faz isso pela esposa. Ele faz porque ele a ama. Então, se nós amamos a Jesus, nós vamos guardar os seus mandamentos. É uma coisa natural nossa, né? Não tem nenhum problema. E 1 João diz assim que os mandamentos de Deus não são pesados. Alguns dizem assim, poxa, mas eu vou ter que fazer isso é tão difícil. Não, os mandamentos eles são uma cerca ao redor de nós e da nossa vida, que vão nos ajudar, vai ajudar você. Você vai viver melhor, você vai ser mais feliz se você guardar os mandamentos de Deus. Eles nos protegem aqui nessa terra e eles nos preparam para a vida eterna. Olha que maravilha. É o que a gente diz, né, pastor? A gente ouve muito esse senso, né, comum de que tudo que a gente faz por amor não é pesado, né? Então, depende da forma como nós vemos isso. Mas a gente mencionou aqui vários textos de como Jesus mencionou a lei, de como ele se referiu a ela. E como é que ele se relacionou a essa lei? Jesus guardava a lei também? Sem dúvida. A gente pode entrar, por exemplo, no 4º mandamento. Vou dar um exemplo, não é, de um dos mandamentos e a gente vai, por exemplo, a Lucas capítulo 4, verso 16. É um tema que a gente vai estudar aí com mais carinho, né? Lucas capítulo 4, verso 16 fala de Jesus fazendo isso. Diz que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que ele estava fazendo aqui? Guardando um dos mandamentos. E quando ele encontra-se com o jovem rico, ele cita os mandamentos, ele vai falando um por um. Quando ele se encontra com, lá no finalzinho, depois da ressurreição, com Cleopas, ele fala, né, você não viu o que está nos profetas, na lei, né, no que Moisés falou, exatamente, né, foi Moisés que realmente recebeu as leis de Deus. E eu quero só ler um texto, Jordana, para a gente ir para a parte mais da conclusão de Tiago, capítulo 2, verso 10, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Olha que sério, na conta de Deus, 10 menos 1 é igual a 0.
É isso mesmo que eu ia perguntar, pastor. A gente está aqui falando dos 10 mandamentos, correto? O senhor mencionou nos textos aí que leu que Jesus guardava os 10 mandamentos. Só que se a gente for parar para pensar nos 10 mandamentos, isso inclui guardar o sábado, por exemplo, e muitas outras coisas que, né, não é comum a gente ver por aí. Se a gente deixar de guardar umzinho só, então, quer dizer que a gente está invalidando toda a lei? É isso mesmo, pastor Ruéfero? Vamos ler o texto que o pastor Marcos citou ali, que está lá no livro de Tiago. Ele tem mais um pedaço do texto que eu quero ler com vocês. Está em Tiago capítulo 2, que diz assim, ó, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Versículo 10. Agora eu vou ler o 11 e o 12. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Agora veja que interessante o versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, haja de tal maneira, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha que bonito isso, lei da liberdade. Eu gosto de pensar na lei, Jordana, como se ela fosse uma corrente. Uma corrente pode ter vários elos, no caso da lei são 10 elos. Mas para você quebrar uma corrente, você precisa quebrar todos os elos? Basta você quebrar um elo e você quebrou a corrente. Nós temos uma lei de Deus, mas nós temos 10 mandamentos nessa lei. Então, quando você quebra um dos mandamentos, você quebrou a lei de Deus. E a lei é tão boa, e Tiago diz que nós devemos viver como quem há de ser um dia julgado. Esse é o padrão de Deus, o padrão de Deus é a lei. Somos salvos pela graça, porque se quebrarmos a lei, Jesus nos perdoa. Mas quando Jesus nos perdoa, não é uma autorização para eu poder pecar mais e quebrar mais a lei. Jesus está dizendo, olha, eu te perdoo. E como ele disse para Maria Madalena, vai, não peques mais. Então, que a gente possa viver assim, não é verdade? Viver como quem está vivendo sobre a liberdade da graça e sobre o poder de Jesus Cristo, que Ele nos concede para que nós possamos guardar a lei da liberdade. É isso aí, pastor. E olha, o nosso programa ele passa tão rápido. São minutinhos aí que passam voando e parece que a gente nunca consegue esgotar o assunto. E a Bíblia é assim, né, gente? Toda vez que a gente abre a palavra de Deus e olha para um tema, se depara com um assunto, a gente pode estudar por horas, dias, meses, anos, mas toda vez que a gente vai abrir a Bíblia de novo, parece que sempre tem uma novidade, parece que sempre tem algo diferente, né? Eu quero aproveitar para conversar com você aí de casa. Esse assunto da lei, ele é muito abrangente. Nós ainda teremos outros temas mais específicos dentro desse tema que a gente começou hoje, para que você compreenda um pouquinho melhor esse assunto. E sabe, eu acho que a forma como nós olhamos para a lei, ela depende muito de como nós conhecemos a Deus, de que imagem nós temos de Deus. Eu imagino que talvez você que está nos assistindo tenha filhos. Quem sabe seus filhos ainda são pequenos. Eu tenho certeza que na sua casa tem regras. Regras para comer, né? Regras quanto ao horário de dormir, regras quanto ao horário de estudar, regras quanto ao horário de brincar. Todas essas regras não são porque você quer aborrecer o seu filho, dificultar a vida dele, mas todas essas regras existem porque você o ama e porque você quer protegê-lo. Quando nós entendemos dessa forma e olhamos para Deus dessa mesma forma, como um pai de amor, um pai que está preocupado comigo e com você, a gente tem uma ideia muito diferente do que é a lei. Realmente, Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente fique triste, Deus quer que você que está em casa nos assistindo, tenhamos uma vida feliz, uma vida abundante, que você possa amar a Jesus também, que você possa guardar a sua lei, e que essa lei possa proteger a você, possa proteger a sua família, porque esse é o principal objetivo dela. Que Deus abençoe você, que a gente possa se encontrar novamente no próximo domingo, aqui nesse mesmo canal, às 7h30 da manhã. A gente espera por você. Um beijo e até lá. O que você achou do tema de hoje? Interessante, não é verdade? Talvez você tenha se surpreendido com o que você leu juntamente conosco da Palavra de Deus. Então fica aqui o nosso convite para que você participe conosco às 19h30 aqui na Igreja Central, que fica na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400.
no centro da cidade. Essa igreja agora está fechada em função das gravações aqui, a transmissão desse programa, mas à noite vai estar aberta para te receber. Não se esqueça de nos seguir no Instagram também, emitindo a sua opinião, o que você tem descoberto junto conosco. E mais, esse QR Code que está aparecendo aí é para você interagir conosco. Se você precisa de uma oração, deseja estudar um pouco mais a Bíblia, dá uma escaneada e com certeza vai ser um prazer atender você, tá bom? Forte abraço, a gente se vê na próxima. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.